Boa noite. Para aqueles que não me conhecem ainda, aqui principalmente nas redes sociais, eu sou Arlindo, sou policial militar, sou natural do Juazeiro do Norte. Cheguei em 1994 para trabalhar em Araripe e nessa cidade eu terminei por constituir uma família. Hoje eu trabalho em outra cidade, mas resido aqui e sempre que a gente pode, a gente está indo para a nossa terra natal, Juazeiro do Norte, visitar nossos pais, e familiares e amigos. E vou falar rapidamente aqui sobre o meu testemunho pessoal, religioso, da minha fé, desde criança. Eu nasci num berço católico, em Juazeiro do Norte. Tive muita experiência andando com meu avô para as missas. Minha mãe, ela coordena aquelas renovação de santo, muito conhecido na região do Cariri. E eu fui criado em todo aquele contexto religioso de Juazeiro do Norte, aquela miscelânea de religião com cultura popular. O fato é que fui crescendo nesse ambiente e nos anos 90, eu já com meus 16, aproximando 18 anos de idade, eu tive um contato com a Bíblia e que antes não tinha tido. E justamente na versão Ferreira de Almeida, e através de um colega meu, de um amigo meu, curso do Senai, e ele me deu até uma Bíblia de presente, e eu a partir dali comecei a ler e comecei a questionar a minha prática como católico. E a partir desse questionamento a gente começa a ter um entendimento diferente daquele que a gente tinha antes. A gente começa a trilhar pelo caminho da verdade, porque tudo que tem nas escrituras, na Bíblia Sagrada, está relacionado com a verdade de Cristo. E a partir de 1990 eu comecei a fazer esses questionamentos comigo mesmo, na minha fé, e o fato é que entrei na polícia em 1993 e em 94 eu tive uma experiência assim de uma conversão na Igreja Assembleia de Deus lá em Fortaleza, no posto de serviço que eu fui trabalhar na Messejana, mas foi algo assim de sem muita seriedade, não sabia o que queria ainda. E a gente tem aquele conhecimento da Bíblia, da verdade, de uma outra visão não fora do catolicismo, visão denominada protestante, evangélica, e o fato é que o tempo passou de 94 até 2012, a gente tinha essa visão do que era na realidade a palavra de Deus, só que a gente não tinha uma prática, eu não tinha uma entrega, um caminhar, um discipulado. Eu conhecia a verdade, mas eu não praticava. E em 2012, ainda quando eu trabalhava aqui na cidade de Araripe, eu tive o meu processo de conversão. Eu comecei a passar algumas lutas pessoais e comecei a me lembrar da palavra de Deus, e essa palavra de Deus eu comecei por escutar também na época que existia pregações no presídio aqui de Araripe, e eu comecei a escutar aquela palavra começou a me remoer de novo, e o fato é que eu tomei uma decisão muito séria em 2012, que foi minha conversão ali no contexto da Assembleia de Deus Madureira, junto com o conhecido como pastor Antônio. E a partir dali eu levei a coisa muito a sério. Muitas dificuldades, muitas lutas, mas eu comecei a querer seguir de verdade, a ter
uma entrega mesmo, pessoal, uma entrega, não tinha mais dúvida do meu processo de conversão, da minha entrega para Cristo. Eu não tinha mais o que fazer. Eu não tinha como mais brincar com isso. E em 2014 eu tive um conhecimento, um policial, né, hoje Sargento Rodrigues, a gente trabalhando no posto fiscal do Crato, e a gente começou ali a ter um contato, e desse contato eu terminei vendo que ele tinha uma prática também evangélica, mas ligada a um contexto não denominacional. E eu comecei a analisar aquilo e observar, a questionar, e o fato é que também estava no processo de luta, e nesse processo de luta eu terminei por começar a andar com esse irmão e com os outros irmãos onde ele estava ligado na época. E o fato é que, através desse contato com ele, eu terminei por entender o que era a conversão propriamente dita, e vi que algo me faltava, que era justamente o batismo. O batismo que a gente vê lá em Atos 2,38, né, quando o apóstolo Pedro, depois de pregar para a multidão de pessoas, ele coloca para que aquelas pessoas precisavam ser batizadas para receber o Espírito Santo. E foi com esse companheiro que eu conheci essas verdades, e comecei a congregar também com esses irmãos que não estão sob uma denominação, não estão debaixo de uma denominação como a gente conhece no dia a dia. Apesar de que isso não foi a minha motivação. A minha motivação foi de outras verdades que eu não tinha enxergado ainda, não tinha visto. Essa questão de ter templo ou não, de ter uma placa denominacional, isso foi algo assim que eu fui conhecendo em segundo plano, mas que eu vejo também quem está debaixo de placa denominacional e congrega em templos não tem nenhum problema, desde que a obra de Deus não fique engessada a isso. Como muitas vezes acontece, né, erroneamente muitos irmãos achar que só vão estar salvos ou só são crentes se estiver indo para um templo físico. E a gente vai observar, né, na igreja ali primitiva, na igreja de Atos, de que forma esses irmãos ali, a igreja, os primeiros cristãos, como era que eles se reuniam, era de casa em casa, era publicamente, e algumas vezes eles iam para as sinagogas, porque muitos deles eram judeus e ainda estavam ligados ainda ao rito judaico, e naquele período ali da igreja de Atos estava havendo um processo de revelação do que agora seria a nova aliança com Jesus Cristo. E o fato é que muitos dos ritos ali do judaísmo ficaram, né, incluídos em práticas no decorrer do tempo, principalmente nas igrejas conhecidas como igrejas históricas. Mas isso não vem, como eu venho a dizer, isso não quer dizer que quem está sob denominação, sobre templos, não é irmão, não tem nada a ver. Eu vejo que hoje a gente, nesse meio que eu estou congregando com esses irmãos, a gente percebe que são outras verdades que me chamou a atenção. A exemplo do que é ser um discípulo de Jesus, do que é ser um seguidor, do processo de busca não só de salvação, mas do processo de santificação no dia a dia. E a gente passa a entender
do que é essa igreja, na realidade. A igreja é o corpo de Cristo, são membros, né, como diz em 1 Coríntios 12, 27, né, de que nós pertencemos ao corpo de Cristo e cada um de nós individualmente é membro desse corpo. Em Efésios 4,16 fala de que todo corpo ajustado e unido pelo auxílio das juntas e ligamentos cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função, como devem agir os crentes. Então, são muitas verdades. A gente não se considera, hoje, no contexto que eu estou, não considera melhor do que ninguém, né? Consideramos irmãos em Cristo, né? de outros irmãos. Mas assim, e a gente tem toda uma... A gente tem todo uma... aquela desenvolvimento do ministério pastoral, que está lá em Efésios 4:11, né, onde há pastores, evangelistas, mestres, existe toda uma organização pastoral. Não é porque a gente congrega que assim dessa forma que a gente está como se fosse, alguns chamam de desigrejado. Não é isso, a gente existe uma unidade a gente está muito ligado aos nossos discipuladores, ao presbitério de uma forma geral, e há uma tentativa de submeter uns aos outros, de se colocar sob a autoridade uns dos outros, como manda o próprio Cristo. Então, quero dizer a vocês que a luta é grande. Ser cristão não é longe essas teologias baratas, teologia da prosperidade, de que você vai, ao se converter, vai ter rios de dinheiro, vai ter muitos bens materiais. A teologia de uma visão positiva, de que ao se converter, se tornar crente, tudo vai dar certo, tudo... Não. Tudo vai andar de acordo com Cristo. Cristo, ele tem um propósito para a igreja como um todo e tem um propósito individual na vida de cada crente. Cada um tem um crescimento espiritual individual, né? Cada um vai ser tratado de forma individual, embora esteja incluído no mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, onde ele é a cabeça. Então a luta é grande, mas a vantagem é que nós somos... Eu particularmente me sinto muito abençoado por Deus, por saber que sou muito grato a Deus, porque quem sou eu, na minha constituição, de como nasci como pecador, e esse Cristo ter me salvo, ter agora colocado no processo de santificação dia a dia para ser mais parecido com Ele, até que a gente, na realidade, venha reinar com Ele eternamente na outra vida. Então, há lutas e mais lutas, é um processo de entrega diária, um processo de luta mesmo, de renúncia das nossas vontades, do nosso eu, para que o Cristo prevaleça em nós, para que todo o seu propósito prevaleça em nossas vidas. Eu agradeço e peço aqui a bênção para todos vocês que venham assistir esse vídeo. Muito obrigado.